Uma excelente tarde a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para uma live sobre, obviamente, informações no viés da ciência. E a gente sabe que a ciência, muitas vezes, ela caminha por diversas facetas do nosso dia a dia, nossa alimentação, a saúde, a tecnologia. Eu sempre digo que a ciência como um todo, ela nos faz o que somos e, obviamente, ela faz também tudo aquilo que nós interagimos, pelo menos a princípio, né? E o meu objetivo dessa nossa live de hoje é conversar com vocês sobre um tópicozinho que muitos alunos me questionam, né? É engraçado, tudo que está relacionado ao universo fitness, tudo que está relacionado ao universo da suplementação alimentar, a como melhorar o desempenho do nosso corpo e mente também durante uma atividade física, muita gente me procura para a gente poder estar conversando justamente sobre isso, né? E eu venho conversar hoje com vocês sobre o famoso suco de beterraba, né? Eu não sei se você já viu isso em algum lugar, mas é comum às vezes, assim, nossa, antes de um pré-treino a pessoa toma um suquinho de beterraba para treinar melhor, para ter um punch maior, né, para ter mais energia durante o treino em si. Então esse meu vídeo de hoje tem o objetivo de falar se isso é verdade ou esse é mito, se for verdade, como que isso realmente ajuda a pessoa durante a atividade física em si, né? Primeira coisa interessante é você saber o seguinte, cara, a beterraba, né, é um vegetal, e a ingestão de vegetais, obviamente, ela nos traz muito mais benefícios do que malefícios, né? E eu também sou atleta, né? Eu sou professor de karatê, eu sou sensei. E quando eu sou atleta, eu sou um ex-atleta, né? Eu sou praticante de karatê. Quando eu era atleta de alto nível, eu sempre consumia o suco de beterraba antes dos meus treinos e principalmente, né, antes das grandes competições, eu tinha um desempenho físico realmente melhor. Aí, primeira coisa, peraí, Garcia, como que a gente faz o suco de beterraba em si, né? Será que é só pegar a beterraba, colocar na água, vai água, não vai? Como é que a gente faz? Olha a minha receita pro suquinho de beterraba, ó. Cara, funciona como um pré-treino. Então, é verdade, o suco de beterraba ele vai melhorar o nosso desempenho físico, sim. O melhor momento de você estar ingerindo o suco de beterraba é de 40 a 30 minutos antes da atividade física, para ele poder fazer efeito durante a atividade física, tudo bem? Como que a gente prepara aí? Primeira coisa, vamos lá. Você vai pegar 2 beterrabas médias, vai descascar, vai lavar, vai picar essas beterrabas e vai colocar no liquidificador, beleza? Eu não coloco água. Ao invés da água, eu gosto de espremer um limão, né? Eu vou falar a função de cada coisinha, mas a da beterraba eu falo depois. Eu coloco um limão espremido. O limão a gente sabe que é uma fruta cítrica, riquíssima em vitamina C. Então, show de bola. Eu gosto de pingar cerca de 20 gotas de própolis também. O própolis, né, ele é um antioxidante, ele é um antibiótico natural, ele é muito bem-vindo, né? Então eu pingo 20 gotinhas de própolis. Gosto de colocar também algumas aparas de gengibre ou uma meia colherzinha de gengibre em pó. O gengibre, ele é sensacional quando o assunto é antioxidante, né? E também ele ajuda muito na sua ação anti-inflamatória e ação antibiótica. Eu coloco um pouquinho de mel, né? Porque não vai açúcar, obviamente. Umas 3 pedrinhas de gelo. Vou bater isso por cerca de 2 minutinhos. Depois que eu bato, eu vou coar e vou tomar essa delícia como sendo um pré-treino. E realmente, durante a atividade física em si, eu sinto, e as pessoas que fazem a utilização do suco de beterraba antes do treino, né, durante o treino, essas pessoas, elas realmente ficam mais dispostas. A fala é a mesma. Assim, nossa, eu me senti com mais energia. Será que realmente o suco de beterraba ele traz mais energia? A resposta é sim. O suco de beterraba, galera, ele é essencial. Sabe por quê? Eu vou te contar, então atenção, agora vem o ápice do vídeo. Quando você analisa a beterraba, que é um tubérculo, né? Quando você analisa, por exemplo, a composição química da beterraba, você tem ali vários sais minerais.
E muitos desses sais minerais são à base de nitrato, que é o NO3-, e o principal deles na beterraba é o nitrito, que é o NO2-, tudo bem? Então eu tenho sais à base de nitrogênio. Então quando a pessoa ela vai estar ingerindo o suco de beterraba, que tem uma alta concentração de nitrito e de nitrato, o que vai acontecer no organismo da pessoa? Vamos lá. No organismo, o nitrito e o nitrato, eles serão convertidos a N2O. Vai acontecer uma reação química, sim. Então, olha, o nitrito e o nitrato se transforma em N2O, em óxido nitroso, o famoso NOx. Lembra do filme de Velozes e Furiosos? Lembra? Lembra do Paul Walker? Lembra do Vin Diesel? Tá lá pilotando, aperta o NOx. É basicamente N2O que está injetando ali, o carro ele vai mais rápido. Mas lógico que o nosso corpo ele não é um carro, né? Mas a ideia é parecida, sabe o que vai acontecer? Então, nós temos a produção de N2O no nosso organismo. Gente, o óxido nitroso ele é uma substância que é considerada como sendo uma vasodilatadora. Ela vai dilatar um pouquinho mais o que os nossos vasos sanguíneos, as nossas artérias. E o que é show de bola, sabe por quê? Como ele é uma substância vasodilatadora, isso vai fazer com que o nosso sangue ele absorva mais o que? Oxigênio a partir da sua hemoglobina. Então forma-se mais o que? Oxihemoglobina. Lembra daquele processo de respiração celular, a troca gasosa? Então, quando o nosso organismo tem óxido nitroso produzido na nossa corrente sanguínea, nós conseguimos absorver, já que aumentou a superfície de contato das nossas artérias, né? Nós conseguimos absorver mais oxigênio. Nós formamos mais oxihemoglobina. Vamos lembrar da função do sangue? Uma das funções do sangue? Cara, o sangue tem função de transporte. A hemoglobina, lá na respiração, na troca gasosa, ela pega o oxigênio e vai levar esse oxigênio para onde? Para as nossas células. Basicamente isso. Com a presença do N2O, por consequência, nós produzimos mais oxihemoglobina. Por consequência, o nosso sangue, então, ele está mais oxigenado. E isso tudo, né, pessoal, acontece de uma forma que instantânea. Isso é relativamente rápido. Então, a nossa corrente sanguínea tem uma quantidade maior de oxihemoglobina devido ao efeito vasodilatador do óxido nitroso que está associado ao suco de beterraba. O que acontece? O nosso sangue leva a oxihemoglobina para as nossas células musculares. E a hemoglobina vai falar assim, ó, toma o oxigênio. Esse oxigênio ele vai entrar em maior quantidade nas nossas células musculares. Então a nossa célula absorve mais oxigênio. E qual organela celular que o oxigênio ele vai procurar? Qual? Que é a central energética da célula, a famosa MIMI. A mitocôndria, no processo de respiração celular. Só que esse oxigênio na mitocôndria, já que ela está recebendo uma quantidade maior de oxigênio, o que vai estar acontecendo? O oxigênio ele vai reagir com mais gás carbônico, com os componentes do processo de respiração celular, e vai formar mais o que? ATP, adenosina trifosfato. Lembra das nossas aulas de bioquímica, das suas aulas de bioquímica, por exemplo? ATP é um sinônimo de quê? De energia. A nossa célula, então, muscular, ela vai estar produzindo mais energia. Vai ter mais energia à sua disposição. Por isso que a pessoa que faz o uso do suco de beterraba enquanto um pré-treino tem essa sensação que ela tem o que? Mais energia disponível para poder utilizar durante a atividade física, né? Por isso que o suco de beterraba, lógico, quanto que eu tenho que tomar, Garcia? É 2 litros? Não. De 300 a 400 ml já é o suficiente, né? Você já alcança o ponto de saturação. Por isso que o suco de beterraba, ele vai ser o quê? Ele vai ser muito bem-vindo, ele vai ser um excelente aliado durante, por exemplo, o processo da atividade física em questão, ok? Então eu sempre aconselho os meus alunos, obviamente, agora vocês aqui do nosso TikTok, se você quer performar um pouquinho melhor quando o assunto é a atividade física, você ingerir o famoso suquinho de beterraba do Garcia,
2 beterrabas, um limãozinho espremido, coloca umas 3 pedrinhas de gelo, 20 gotinhas de brócolis, um pouquinho de gengibre, um pouquinho de mel para não ficar tão amargo e toma tudo. Você só vai me agradecer, eu tenho certeza disso, quando você começar a fazer o uso dessa artimanha natural, hein? Tô falando aqui para vocês nada artificial, tudo bem? Uma outra coisa interessante que os alunos me perguntam é a seguinte, vê se você conhece. Nossa, aí para aquela galera, tipo assim, bonitona e gostosona igual eu, né? Que malha, né, em alta intensidade. Assim, nossa, Garcia, eu vi na internet que para eu malhar com maior intensidade, eu posso colocar um pouquinho de sal debaixo da língua. Sal ou bicarbonato de sódio. Quando eu falo sal, sal de cozinha, beleza? Cloreto de sódio. Tem fundamentação científica? Tem. Lógico, né, que a pessoa, quando ela é hipertensa, ela tem que ter cuidado com relação a isso, porque o excesso de sódio, obviamente, ele vai trazer muito mais malefícios do que benefícios, né? Mas a galera que está em dia com a saúde e coloca um pouquinho de sal debaixo da língua, como um pré-treino, o que acontece? O excesso de sódio, ele vai ser absorvido, né, de forma mais rápida debaixo da língua, né? O sódio, diferente do óxido nitroso, ao invés de ele ser um vasodilatador, ele é um vasoconstritor. Então ele vai o quê? Contrair um pouquinho mais as nossas artérias, já que o sódio é uma substância higroscópica. Porra, caralho, velho, Garcia, o que é ser higroscópico? Absorve água com facilidade das artérias, né? Então provoca uma contração. O sódio é uma substância vasoconstritora, né? Parecendo uma sucuri, constrição, lembra de apertar? Basicamente isso. O sódio faz o que então? Ó, ele vai contrair um pouco mais as nossas artérias. Isso vai fazer com que a vazão sanguínea aumente. Então a pessoa, ela sente o quê? Ela sente o coração um pouquinho mais acelerado, por consequência, ela se sente um pouquinho mais disposta a fazer a atividade física, né? Lógico que a utilização do sódio como pré-treino, ela tem que ser acompanhada, tem que ser prescrita ou a partir de um educador físico, a partir de um médico, não é qualquer pessoa, né? Nossa, eu vi uma receitinha na internet que se eu pegar sódio por debaixo da língua eu vou treinar melhor. Vai sim, mas isso pode proporcionar um aumento de pressão arterial e a pessoa, ela pode, obviamente, ter algum problema de saúde, né? E sódio, a gente tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Sódio nunca faz bem. Por quê? Principalmente pro Brasil, não sei se você sabe, olha. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, a gente tem que consumir, em média, 5 gramas de sódio por dia. 5 gramas de sódio por dia com hipertensão, as pessoas saudáveis, né? Então a questão... Aí a mulher me pergunta, Garcia, por que o sódio ele é tão preocupante para aquela pessoa que é sedentária, que não tem uma vida balanceada, não tem uma vida equilibrada, que não faz atividade física? Pô, o que acontece? Vamos pensar? Vamos pensar num perfil de pessoa que se alimenta de qualquer coisa, né? Em que a dieta dessa pessoa é rica em óleos e gorduras saturadas, gordura trans, enfim. Cara, essas gorduras muitas vezes ficam presas nas artérias dessas pessoas, o que dificulta o trânsito sanguíneo, né? Vai aumentando a pressão arterial. Se essa pessoa consome sódio em excesso, não acabei de falar que ele é um vasoconstritor, ele vai dificultar em muito a passagem do sangue. E essa dificuldade do sangue passar pode trazer problemas seríssimos. Se o sódio estiver em excesso na corrente sanguínea, pode acontecer em alguns casos o que? Da artéria fechada, ela entupir. E como não tem aonde o sangue passar, o que acontece? Ela pode estourar. Se é na região do coração, né, acontece o famoso infarto. Se é na região cerebral, o famoso acidente vascular cerebral, né? Então a gente tem que ter cuidado sempre com aquilo que a gente consome, com a nossa alimentação, já que o nosso corpo é a nossa morada. Tudo bem? Queridos, então o meu recado de hoje era esse, falar para vocês sobre o suco de beterraba, sobre o consumo de sódio, né? Tudo associado ao universo da atividade física, beleza? Se você curtiu essa informação científica, dá um likezinho, comente, compartilhe, porque o compromisso do nosso TikTok é esse, é proporcionar, é trazer reflexões a partir de informações que são possíveis de serem convertidas em conhecimento, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Pai, é só isso?